Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez bom dia neste final de inverno, que nos convida a mais ficar em casa do que ao desafio de levantar e vir para a missa. Mas também ao dia do Senhor, dia em que nos lembra a sua ressurreição, dias que nos lembra o início de uma vida nova, sobretudo para a comunidade apostólica, né, e para a igreja. Igreja que neste mês, né, lembra a palavra de Deus. Uma palavra que precisa ser conhecida sempre mais. Precisa acolher esta palavra, né, como luz para o caminho, luz para a nossa vida, luz para a vida da comunidade. E por que não dizer, né, para o nosso Brasil e para o mundo. Às vezes dá a sensação de que esta palavra de Deus incomoda. Essa palavra de Deus, às vezes, tem um certo assim, filtro, porque ela incomoda, faz pensar. Porque é a palavra que iluminou o povo de Deus. Se eu não me engano, eu estou chegando, né? Então agora preciso me inteirar das coisas aqui do Brasil. Mas parece que o lema deste mês da Bíblia é a travessia. Nós estamos numa grande travessia, como povo de Deus, né, do livro do Êxodo, no deserto, ou o deserto da cidade, ou o deserto da vida, né, para encontrar, né, Javé, o Deus vivo e o Deus verdadeiro, que vai indicando caminhos para sempre estar mais perto dele. Por isso a importância da palavra. E as leituras de hoje apresentam situações não longe de nós, mas apresentam situações da vida, né, como a correção. É um tema muito bonito, por exemplo, o tema da sentinela, né, do profeta Ezequiel. O que é o sentinela? Podemos lembrar que sentinela é alguém que estava de prontidão, alguém que vigia, ou ainda alguém que percebia a aproximação do inimigo. Ou seja, alguém que está atento às situações, né, aqui não estamos falando ainda da palavra de Deus, ou de Deus, né? Mas alguém que prevê o perigo. Olha distante, vê longe e percebe que
pode acontecer algo. Então avisa, está pronto, faz o sinal de alerta, coisa simples da vida, como o sinal amarelo. Posso ou não posso? Melhor parar. Porque se passo, pode acontecer um acidente muito trágico. É um alerta. E o profeta, no caso aqui Ezequiel, é um simbolismo, uma pessoa concreta, mas que ajuda a ver a nossa responsabilidade diante das situações da vida, diante das situações da comunidade ou pessoal. Ou seja, como que um reorganizar a vida, e o profeta tenta reorganizar o povo à luz do projeto de Deus. Então, quando o povo começa com as suas infidelidades, como que ficar longe da aliança com Deus, o profeta, como sentinela, vai alertando o povo. Olha, como que sempre escutamos isso, o caminho não é por aqui. Se caminha por aqui, vai acontecer alguma coisa. Como nós e o povo foi muito cabeça dura, né, no seu tempo, e muitas vezes deu cabeçada, como a gente diz, né, na história da Bíblia, deu cabeçada e perdeu aquilo que era o mais sublime, que era a aliança com Deus. Então o sentinela vai estar como que vigia. Vigia na casa, vigia no trabalho. Porque às vezes perdemos essa consciência, mas todos nós exercemos também uma missão profética. À luz do nosso batismo. E por onde ando, né, nesse deserto da vida, né, constato que nós batizados, muitas vezes, ou esquecemos ou não tomamos consciência da nossa dimensão profética, à luz do nosso batismo. E todos nós somos importantes nesta travessia, nesse caminhar à luz, sobretudo da palavra de Deus, né, que nos ilumina, para que a experiência com Deus seja sempre mais profunda e sempre mais fiel. Não é aquela ideia de meter a vida, meter o dedo na vida do outro. Mas somos um corpo, nós somos uma comunidade. Então, quando a comunidade vai mal, eu sempre me pergunto, como que eu me comporto, como que está a minha vida? Porque São Paulo hoje, não na leitura de hoje, mas, se não me engano, na carta aos Coríntios, fala aquele texto que conhecemos, do capítulo 12, né, do espírito comum. Então, quando um membro do corpo está mal, todo o corpo vai mal. Então, se um membro do corpo está bem, todo o corpo vai bem. Então ele dá a ideia a igreja como o corpo de Cristo. Comunidade reunida, porque Cristo é na nossa cabeça, na que ilumina, e nós somos os seus membros. Então quando eu estava numa outra paróquia, eu dizia, né, quando falamos mal da paróquia, eu estou falando mal de mim mesmo. E não deixa essa luz profética brilhar. Bem claro, a comunidade se divide e vai mal. Quando eu falo bem da minha comunidade, da minha igreja, então a igreja vai bem e a minha luz brilha. Por isso que Jesus, é muito bonito no seu discurso, quando ele fala, né, nesse capítulo 18 que lemos, ele fala do discurso comunitário. Ou seja, agora ele está formando os discípulos para chegar até Jerusalém. E claro, ninguém quer sofrimento, não é verdade? Ninguém quer sofrer. Mas Jesus, no seu ensinamento aos discípulos, ele diz que para chegando a Jerusalém, ele vai sofrer, né? Vai passar pela cruz para ressuscitar. Então aquele discurso, não sei se foi semana passada ou domingo, quando Pedro fala, não, Senhor, não vai acontecer nada contigo, e passa na frente de Jesus. Jesus fala, sai da minha frente, porque eu tenho que chegar até Jerusalém. Não desvie do meu caminho. E deu aquela boa chamada de atenção a Pedro, né, que chamou de Satanás. Sai da minha frente, não? Se tu és o Satanás, sai da minha frente. Então Jesus fala
do discurso comunitário. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. Uns capítulos antes, né, nesses últimos domingos, Pedro perguntou a Jesus: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Perdoar até 70 vezes 7, ou seja, sempre. Mas também tem aquela dinâmica da vivência comum. Não somos todos iguais. Eu sempre digo para as pessoas: não somos geração Coca-Cola. Todo mundo uniformizado. Mas o meu dom e o meu carisma é para ajudar a crescer a comunidade, como vai dizer São Paulo. Quando nós chegamos para a missa, estava tudo pronto, não é verdade? Vela acesa, olha, o mês da Bíblia para lembrar, significa que alguém fez. Alguém acendeu a vela, alguém deixou o chão brilhando. Então, isso significa um espírito comum. Agora, no relacionamento do dia a dia, então Jesus vai ensinando os discípulos que é preciso perdoar. Aqui ele usa uma palavra mais dura, né? Se você não conseguir conquistar com o perdão o teu irmão, vai à igreja, vai com testemunha, vai utilizando todos os meios e outras palavras para ganhar o teu irmão. Então ele fala: se nem mesmo a igreja ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador. Então, teoricamente, expulso da comunidade. Mas Jesus não quer que ninguém seja expulso. Então, quando a comunidade vai se dividindo, como se vai se fragmentando, então vai perdendo aquele senso comum que é a unidade. Daqui a pouco nós vamos rezar, não? O credo. Creio na igreja, não sei se vai ser esse mesmo texto, mas o outro credo, aquele mais longo, fala: creio na igreja, una, santa, católica e apostólica. Entre nós poderíamos rezar assim, né? Creio na igreja una, santa, pecadora e tudo assim, né? Porque somos pecadores. Para viver esse espírito junto com Jesus, precisamos também estar muito, mas muito unido com Jesus. E que essa experiência de Jesus nos ensine a viver bem essa dimensão comum. Então é um pequeno grupo, familiar, pessoal, até chegar no grande grupo. Os grandes pensadores diziam da cidade, não? Às vezes entendemos mal o sentido da política e da cidadania. A política é a arte de administrar bem a cidade. Administrar a pequena cidade, que é a minha vida, a minha casa, a grande cidade e o grande país. Então, quem eu coloco lá dentro é para administrar bem. Agora, para viver esse espírito com Jesus, porque onde dois estiverem reunidos em meu nome, veja que ele dá assim uma força muito grande do pedido ao Pai. A oração pessoal, muito profunda. Jesus, no seu Evangelho, deixa muito claro a importância de estar unido com o Pai na oração. Encontramos várias passagens do Evangelho, não vou lembrar todas aqui agora, que também não é o momento, mas para dizer que em grandes momentos da vida de Jesus, ele estava sozinho rezando. E os discípulos muitas vezes dormindo e preocupados com outras coisas. Mas depois Jesus pedem: Senhor, ensina-nos a rezar. E aqui ele confirma hoje: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu aí estou. Então Jesus não vai estar no meio de divisão. Não vai estar no coração de quem é egoísta. Não vai estar no coração de quem cria divisão. Porque Jesus não quer que todos sejam um. Não fala alguns sejam um. No Evangelho de São João, capítulo 17. Pai, que todos sejam um, assim como eu e tu somos um. E ele pede e reza para aqueles que ainda continuam neste mundo, a fim de que todos cheguem à unidade perfeita.
E para chegar a essa unidade perfeita, nós precisamos da conversão. Então, uma comunidade que perdoa, que se perdoa, é uma comunidade que vai crescer. Uma comunidade que não perdoa, não cria espaço para o perdão, a comunidade vai cair. Transportando esse para o grande mundo, não? Nós vivemos aqui e para lá, não? Por que o mundo hoje é totalmente dividido e totalmente quase em focos de guerra em toda parte do mundo? Porque não existe perdão, não existe reconciliação. Assinam um acordo de paz, mas terminam de assinar, já estão matando de novo. Então Jesus, quando ensina aos discípulos, ele ensina que para fazer comunidade, em outras palavras, viver como irmãos, precisa do perdão. Quando que os discípulos foram entender isso? É interessante, não? Eles estavam caminhando com Jesus. Mas quando que os discípulos entenderam isso? Depois do sofrimento. Depois do sofrimento e depois da cruz. Na hora do sofrimento, nós vivemos isso na Semana Santa, o que aconteceu com a comunidade apostólica? Desapareceu. Ficou só um. Só São João para dizer que é possível ainda viver a paixão, viver a dor, para ressurgir a vida nova. Então, se vocês pegam o Atos dos Apóstolos, capítulo 2, se eu não me engano, fala da comunidade cristã que era unida na oração, na fração do pão, na escuta da palavra, nos ensinamentos dos apóstolos e na vivência comum. Não vou lembrar o versículo, mas dizia aí, e ninguém passava necessidades no meio deles. Então, esse que Jesus coloca hoje para nós, a gente só vai entender lá nos Atos dos Apóstolos. Então, os apóstolos tiveram também que fazer uma travessia com Jesus, escutando, não entendendo, meio que brigando entre eles, quem era o melhor e quem era o maior. Mas só foram entender bem isso depois de Pentecostes, lá na primeira comunidade cristã. E para reforçar bem essa ideia, os Atos dos Apóstolos colocaram acho que 3 ou 4 ideias da primeira comunidade cristã. Por isso que São Paulo, na segunda leitura, fala muito bem, não? É a experiência de Paulo, que o amor não faz mal contra o próximo. Então ele vai lembrar a comunidade cristã, meio dividida, que o amor não faz mal contra o próximo, porque o amor é o cumprimento perfeito da lei. Qual lei? A lei dada por Javé ao povo e a lei dada por Jesus, o mandamento novo. Amai-vos como eu vos amei. Capítulo 15 ou 13 de São João. E nisto se reconhecerão que vocês serão meus discípulos se têm a capacidade de amar. Então é o amor que perdoa, o amor que reconcilia, o amor que faz crescer esse espírito comunitário. Então vamos pedir ao Senhor no dia de hoje, esse friozinho com sol bonito, que nos faça esquentar o nosso amor, não? Por Jesus, porque o amor é dinâmico e faz esse dinamismo da gente sair de casa e vir se encontrar em comunidade. Que esse espírito da unidade, da fraternidade, do perdão nos ilumine, para que possamos ter um só coração e uma só alma, como diz Santo Agostinho, em torno dessa palavra que nos une, que nos congrega e nos torna como irmãos e irmãs de comunidade diversos. Um do outro, mas unidos num só ideal, que é anunciar o Evangelho de Jesus. Vamos professar a nossa fé, rezando juntos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador.
desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Irmãos e irmãs, nesse dia em que o Senhor nos reúne para celebrar a sua vida e a sua memória, a sua presença no meio de nós,